Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sou Médico. Aqui a gente sempre vai conversar com pessoas normais que decidiram dedicar sua vida em prol da vida dos outros. Hoje eu tô com um cara muito especial aqui do meu lado, que eu já tô acompanhando há um tempinho, mas antes de apresentar ele, eu queria falar com você que é médico ou profissional da saúde e apresentar um pouquinho do nosso ecossistema. A gente aqui cuida de toda a parte de estratégia, produção, performance, tráfego pago, automações, gravação e edição de todo o material que você, profissional da saúde, precisa para se destacar no digital e parar de depender de plano de saúde, de indicação e realmente abrir um novo canal de venda, tá? E se você precisa disso, está sentindo que está na hora de dar espaço a mais, QR Code está aqui na tela ou o primeiro link na descrição, fala com a gente que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Hoje eu tô aqui com o médico Ítalo Cordeiro, a gente já tá acompanhando você há um tempinho, cara. Cirurgião geral e também com foco no aparelho digestivo, né? Ele se formou em 2016, especialista em cirurgia bariátrica e toda a parte digestiva. Tá entrando na cirurgia robótica, já tá fazendo essa parte. Isso. E isso eu posso dizer que é o mais importante, pai de um filho aí de 15 dias de vida, cara. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Cara, eu já queria que tu se apresentasse. Queria emendar com uma pergunta, cara. Sim. Por que tu escolheu a medicina? Pronto. Sou o Ítalo Cordeiro, né? Sou cirurgião do aparelho digestivo, como ele me apresentou. Atualmente atuo principalmente na cirurgia bariátrica, mas também, como paixão, a gente tem como a cirurgia digestiva de operar essas cirurgias mais complexas, que requer realmente um treinamento específico, que a gente fez ao longo de todo esse tempo como cirurgião. E lá atrás eu acho que a gente poder fazer um pouquinho mais pelo outro, né? Talvez. Já quando era criança eu pensei em ser engenheiro. Aí quando eu fui crescendo, a matemática foi ficando muito difícil. Aí já foi sendo abortado. Mas com relação a desejo mesmo, acho que de ajudar o próximo e paixão, né? Sempre também pensei em ser cirurgião. E eu acho que essa foi uma paixão desde pequenininho. Apesar de não ter... Tanto eu como meu irmão somos os 2 primeiros médicos da minha família, né? Então, a gente não teve tanta influência assim. Foi mais de desejo da gente mesmo. Foi desejo interno, né? Interno. Então, nada de incentivo familiar, alguma coisa nesse sentido, não, né? Apesar da gente ver que hoje em dia, né? Tu que é pai agora vai enfrentar isso em algum momento. Sim. Os jovens estão saindo da escola já com os colégios querendo colocar eles para medicina, para ser um número a mais lá no banner, um número a mais lá em cima. E acaba que tá inflando um pouquinho até o mercado da medicina. Como é que tu enxerga isso, cara? Essas pessoas estão entrando no mercado não pela vocação e desejo de ajudar o próximo, mas sim pela parte financeira. O que a gente vê é que, devido a isso, tem muito médico que hoje em dia é formado, mas formado apenas com diploma, que o pessoal diz, né? Assim, realmente não quer exercer ali, não quer cuidar do próximo, a gente às vezes faz um atendimento que não é aquele que o paciente merece, né? Voltado apenas por estar ali, não por tentar trazer o melhor para o paciente. Então, você acaba que não dá o seu melhor e você fazendo uma coisa que você não vai gostar só por dinheiro, você não vai conseguir manter isso pela vida toda, né? E querendo ou não, o médico vende credibilidade, vende confiança, né? Se ele não faz o que ele gosta, ele não vai passar confiança pro paciente. E o seu paciente que gosta de você, que opera com você, que confiou na sua vida ali, quando você vai fazer a cirurgia, o paciente é a única pessoa que está ali que está totalmente entregue, né? Mas em compensação tem pelo menos 2, 3 cirurgiões que estão ali para ali operar e trazer o melhor tratamento para você. Tem um anestesista, tem um instrumentador, tem um circulante, tem enfermeira, tem todo mundo no centro cirúrgico voltado para aquele paciente, né? Então, ele é a melhor pessoa a estar ali naquele momento é o paciente. Tu falou sobre a parte de vocação, né? Isso é muito massa. Só que o médico, né, quando ele tem que passar por 2 momentos decisivos. A primeira é quando ele sai do colégio para a faculdade, que ele tem que decidir o que é que ele vai fazer, ele opta pela medicina. E o segundo é quando ele se forma em medicina, ele vai escolher a especialidade dele. O que é que tu acha que um cara que está saindo da faculdade agora de medicina vai entrar na parte de residência dele? O que é que ele tem que observar assim para conseguir decidir a especialidade no teu ponto de vista? O que é que tu observou, né? E o que é que tu acha que o cara tem que observar? Eu acho que é muito importante você conversar também com outras pessoas. Nossa. Tipo assim, eu penso em ser cirurgião. Então você vai lá, senta, procura opinião, saber como é o dia a dia, né? Que é aquilo ali que você vai fazer para a sua vida toda. Então é muito importante isso para a gente, às vezes, você ter uma visão de alguma especialidade e não é aquilo na verdade, né? Então você saber o que é o dia a dia, o que tem que fazer, como você se vê daqui a 20, 30, 40 anos é muito importante. Massa demais. E o que te tocou pra tu fazer essa parte do digestivo, da bariátrica, tudo isso? O que foi assim, que te deu esse estralo? Quais foram os fatores que tu observou assim? Teve alguma coisa específica ou foi tipo, foi indo? Às vezes algumas coisas lhe escolhem, né? Mas acho que desde a faculdade a gente tem as ligas, tem essas coisas internas da faculdade, então a gente sempre gostei de cirurgia, de acompanhar cirurgiões. Então isso já foi justamente isso, de lhe colocando nesse ambiente e de você gostar e amar o que está fazendo ali, né? E tem uma anestesista, que é a Mari, né? Que ela até me mandou uma figurinha no Instagram, disse assim, quando eu tô indo trabalhar com meus amigos, aí tem um carinha lá dançando, todo feliz, então você tá ali, você tá feliz da vida, né? Às vezes você passa 4, 5 horas em pé operando,
e sai dali realizado, por ter feito um bom trabalho, né? Tranquilo, né? E hoje trabalho muito com essa parte de bariátrica, né, cara? Deixa eu te Isso. perguntar sobre a questão da obesidade no geral. Vamos entrar um Aham. pouquinho mais nessa área, até para entender um pouquinho mais. A obesidade, ela é genética, ela é hormonal, é hábito? No teu ponto de vista, assim, o que é? Porque a gente vê muita gente falando, não, é problema na tireoide, fiquei obeso. Cara, o que é a obesidade, assim, no teu ponto de vista? A obesidade é uma doença, né? E é uma doença crônica, ou seja, não é uma doença que está ali e só aparece do nada. Então, é uma doença crônica e multifatorial. Então, tem vários fatores que vão influenciar a pessoa ser obesa. A gente não é obeso porque quer, né? Tem muita gente que pensa isso e critica até o próprio paciente. Tem diversos fatores que vão influenciar naquilo ali. Então, tem o fator ambiental, tem a parte fator genético e tem diversos outros que vão influenciar na obesidade. Tu acha que o cara não é obeso porque ele quer, no teu ponto de vista? Sim, tem algumas, tanto doenças como a parte genética em si pode influenciar muito para o paciente. Mas se a maior parte dos casos, assim, é 5%, 10%, a maioria é hábito, no teu ponto de vista? São vários fatores, assim, são muitas coisas que estão ali atreladas, né? né? Tanto que, você, por exemplo, você vê pessoas que treinam, que fazem dieta, fazem atividade física, têm bons hábitos e mesmo assim são obesos, entendeu? Hoje em dia a gente não usa mais aquelas métricas de IMC não, né? Pra calcular a obesidade ou sim ainda? Calcula. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a gente definir que o paciente tem obesidade, tem sobrepeso, os graus em si, a gente utiliza o IMC, né? Que é uma tabelinha onde você pega o peso e divide pela altura ao quadrado do paciente. E aí, a depender desse número, a gente vai colocar no IMC na tabela e aí vai dizer, ele tem um peso ideal, ele tem um peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, superobesidade, e aí por aí vai. E o que tu tem que analisar? Tipo assim, beleza, ele é obeso, então ele tá acima do peso. Quais são os fatores que um médico tem que analisar ou o paciente tem que ter para poder fazer uma cirurgia bariátrica? Pronto. Quando a gente fala no paciente estar apto para realizar o procedimento, a gente utiliza o IMC como parâmetro e a gente subdivide o paciente em dois níveis, né? O paciente que tem obesidade grau 3, obesidade mórbida, que a gente chama, então o IMC dele é acima de 40. Esse paciente ele é apto a realizar a cirurgia bariátrica, independente se ele tem ou não qualquer doença associada ou agravada pela obesidade. E os pacientes que têm IMC a partir de 35, que é a obesidade grau 2, eles têm que ter pelo menos uma doença associada. Aí entra hipertensão, diabetes, esteatose hepática, que é gordura no fígado, doenças osteoarticulares, e uma diversidade de outras de patologias que a gente tem possibilidade. Então o paciente ele tem que ter uma doença para poder fazer a cirurgia? Tipo assim, não necessariamente, no grau 2, justamente, que a obesidade grau 2, você tem que ter alguma patologia que seja associada ou agravada pela obesidade. Então no grau 1, o cara não faz a cirurgia bariátrica, no grau 2 ele precisa ter alguma doença associada e no grau 3 ele não precisa ter essa doença. Independente da presença de comorbidades, ele tem indicação sim, que são os níveis mais alarmantes, né? A partir da obesidade grau 2, a gente já considera como obesidade grave e aí a cirurgia é justamente para isso, para tratar a obesidade grave e quando o paciente tem indicação, invariavelmente a cirurgia ela vai ter e vai ser o melhor tratamento para ele a médio e longo prazo. Só que não é só a cirurgia, né? A cirurgia, ela faz parte do tratamento que a gente dá ao paciente. Eu brinco que eu dou um empurrãozinho ali pro paciente. Sim. Mas ele tem que ter uma mudança de estilo de vida e de hábitos. Era até uma coisa que eu ia tocar. Eu vou já chegar nesse tema, mas só para não perder a parte do pré-cirurgia. Sim. Existem casos que o paciente tem que engordar para poder fazer a cirurgia Não. ou emagrecer para poder fazer a cirurgia? Ou não? Engordar jamais, né? A gente encaixa o paciente ali naquela indicação e tem vários outros tipos de tratamento também para obesidade. Os pacientes que têm obesidade grau 1, por exemplo, que é entre 30 e 35 do IMC, a gente tem outras terapêuticas, seja balão gástrico, seja a parte medicamentosa, seja a parte apenas de mudança de estilo de vida. Então, tem vários outros tratamentos em si que a gente pode oferecer para o paciente. E tem muito paciente que às vezes pensa isso, está ali pertinho para ser encaixado em algum nível e diz assim, vou engordar para fazer isso. Mas isso não existe, né? Assim, esse pensamento é totalmente errado e eu acho que é condenável alguém que fala isso pro paciente, engorde para poder operar, não existe isso. Mas o contrário tem, tipo, o cara é muito gordo ou muito acima do peso e ele Sim. precisa perder peso para conseguir fazer a cirurgia ou não, necessariamente? O que a gente comenta no pré-operatório é que o paciente, a gente pede para ele perder pelo menos 5 a 10% do seu peso para a gente ter uma condição melhor para operar. Então a gente
eu faço intraabdominal, né, do paciente, e também reduz um pouquinho o fígado quando a gente opera. Então a gente opera ali por baixo do fígado. Então isso dá uma condição melhor e mais segura para o cirurgião. Eu acho que deve ter algum impacto até psicológico, né? Só de o cara perder ali 5%, 10%, vai pra cirurgia, ele já quer voltar no ritmo de continuar Já mostra diminuindo. que ele realmente quer fazer aquilo e botar para frente, né? Massa demais. Tu falou sobre a questão medicamentosa, né? Hoje em dia a gente vê que tem muito medicamento relacionado à parte de perder peso. Sim. A gente vê muito médico receitando alguns tipos de medicamento, Ozempic, etc. Qual o teu ponto de vista como médico relacionado a isso? Não, Rafa, existem realmente casos que é mais indicado esse tipo de tratamento? Esse tipo de tratamento, ele é eficaz, não é eficaz? Porque eu conheço pessoas que isso é polêmico. Que tomam esse tipo de medicamento, aí dá aquela passada de mal, fica tonto, etc. Alguma coisa nesse sentido. Como é o uso desse medicamento, a indicação e o teu ponto de vista sobre isso? Voltando só para a questão de perder peso, né? Principalmente naqueles pacientes que são super obesos, que é quando o IMC é acima de 50, esse paciente é o que mais vai se beneficiar realmente dessa perca de peso pré-operatória. Aí o que a gente... E também é uma opção nesse paciente a terapêutica antes. Por exemplo, esses pacientes têm uma obesidade de 60 ou mais. A partir da superobesidade, a gente às vezes pode indicar o balão, ele perde peso ali com o balão 6 meses e opera numa condição melhor, com IMC um pouquinho menor. Com relação aos remédios em si, todo o tratamento em si tem suas indicações e sua colocação ali no tratamento da obesidade. Mas, assim, a gente que é cirurgião, que é a gente que lê, que estuda, que tem isso bem documentado na literatura, a gente sabe que a cirurgia, a partir do momento que ela está indicada, que são esses graus que eu te falei, ela vai ser o melhor tratamento. Assim, ela ganha de só se o paciente treinar, só se ele fazer dieta, se ele fizer remédio. Então, ela é o melhor tratamento para o paciente. Então, a partir do momento que ele tem indicação, a gente sempre vai indicar a cirurgia. Porque a cirurgia ela tem um efeito restritivo e metabólico dela, e o paciente sempre vai ter isso com ele, né? E o remédio não. O remédio ele tem um efeito ali enquanto você está fazendo, mas a partir do momento que você retira ele, aquilo para o paciente, né? Então, tem essa... E se ele não muda o estilo de vida, não tem seus hábitos com alguma mudança em si, vai ser prejudicial e ele vai engordar, o que é muito frequente a gente ver. Pois é, era até uma coisa que eu ia te perguntar. Cara, essa pergunta que eu vou te fazer é totalmente de leigo, tá? Eu conheço pessoas que dizem que a cirurgia bariátrica foi a melhor coisa que fizeram na vida. Sim. E eu conheço pessoas que dizem que foi a pior coisa que fizeram na vida. Por que tem essa discrepância toda? Porque assim, tem gente que diz que perdeu o apetite, que tem que tomar remédio, não sei o que, e não volta a ser a mesma coisa, e enfim, se pudesse voltar não faria. Como tem gente que fala, cara, mudou minha vida completamente. Qual a diferença dessas duas pessoas? Esses que falam mal, que não gostaram, provavelmente são a minoria da minoria, né, desses pacientes que fazem a cirurgia. Como qualquer coisa na vida, realmente vai ter uma parcela assim, de pacientes que podem ter algum efeito contrário ao esperado, ou até mesmo com o passar do tempo não ficar desgostoso, eu acho. Mas isso é muito difícil acontecer, né? O que a gente vê é que mais de 93% ali dos pacientes que fazem a cirurgia relatam que melhoram a qualidade de vida depois do procedimento, né? E pelo menos a gente tem uma excelente experiência com nossos pacientes. Eu acho que isso realmente acontece muito, mas muito pouco. Quais são os impactos dessa cirurgia na vida do cara? Porque assim, quais são os impactos positivos? Com certeza tem alguma coisa, não vou dizer negativo, mas alguns cuidados que ele tem que ter no pós. Sim. E qual é a transformação que traz na vida da pessoa? Qual é o impacto a cirurgia bariátrica pode trazer? Por exemplo, quando a gente avalia um paciente, né? É muito difícil a gente ter um paciente com IMC acima de 40, que é aquela obesidade mórbida que eu te falei, e ele não ter nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença associada ou não à obesidade. Que às vezes tem o paciente ou até pessoas que não entendem, que falam assim, sou um gordinho saudável e tal. Mas hoje em dia o cara pode não ter nenhuma doença. Mas daqui a 20, 30 anos, com certeza ali você vai ser cobrado, né? Você vai ter alguma doença, você tem um risco cardiovascular mais elevado. Então isso daí é o que a gente leva em consideração para pelo menos explicar para o paciente que quem opera, ele ganha anos de vida, né? Isso é documentado e isso tem na literatura, né? Quem opera vai ganhar pelo menos 8, 9, 10 anos a mais de quem não né? Vai ganhar 8, 9, 10 anos a mais daqueles pacientes que não operaram. Então, a cirurgia, ela é para o tratamento da obesidade, mas se você for ver até no nosso perfil lá, tem assim, nunca será só a questão de perca de peso, né? Sim. Você ganha mobilidade, você trata e leva até a remissão de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, você melhora a apneia do sono, que é... Cabeça, autoestima. Você melhora a questão do risco cardiovascular. Então, tem uma série de coisas que vão muito além da perca de peso, né?
Fora essas questões psicológicas, né? Sim. Que, do meu ponto de vista, são muito importantes. Por isso que o acompanhamento pré e pós também é essencial. Era o que eu ia te perguntar, no pós, quais são os principais cuidados que uma pessoa pós cirurgia bariátrica tem que tomar, assim, em relação à alimentação, em relação a medicamento, alguma coisa relacionada a isso? O acompanhamento, ele é contínuo, né? Então, quando a gente opera, eu falo para os pacientes que a gente tem 3 pilares básicos para manter os bons resultados a médio e longo prazo, que é o acompanhamento multidisciplinar, seja com a gente, com a equipe, com o psicólogo, o apoio da nutricionista, né? Dessa mudança de hábitos, a gente reaprender e aprender a comer melhor e com mais qualidade. E a prática de atividade física. Então, as pessoas que voltam, depois de fazer uma cirurgia bariátrica, no efeito sanfona, elas emagrecem e voltam a engordar, são hábitos errados. Isso, geralmente 10 a 15% dos pacientes podem ter um reganho pós a cirurgia bariátrica, né? Mas quando você pega esse subgrupo, se você for ver, a maioria perde segmento com quem operou, perde segmento com o nutricionista, deixa de treinar, tá fazendo alguma coisa errada. Então, o primeiro passo... Continua com os hábitos antigos. Justamente. E é isso. E a gente pega o primeiro passo, a gente levar esse paciente para voltar a tudo isso, é a consultar no consultório e ver o que está errado, para tentar organizar, né? Tá fazendo a dieta ok, tá treinando, tá fazendo os acompanhamentos, né? Então isso é o essencial para a gente tentar colocar no trilho e voltar a ter os bons hábitos para ter os bons resultados que a gente espera. Massa demais. Vou te fazer 2 perguntas totalmente leigo de novo. Existe tem como refazer uma cirurgia bariátrica? Por exemplo, fiz aqui, engordei tudo de novo. Faz de novo ou não? Só faz uma vez a cirurgia bariátrica? Hoje em dia a gente tem as cirurgias revisionais, né? Então tem suas indicações, são indicações bem mais precisas. Então, por exemplo, o paciente faz a cirurgia bariátrica e não perdeu o peso que a gente estipulou no começo, ou ele perdeu muito bem, depois de vários anos ele tem um reganho importante. Então tem estratégia sim, tem técnicas cirúrgicas para esse paciente, mas é um paciente que precisa a gente pegar, realmente estudar o caso direitinho e dar aquele tratamento que ele vai merecer individualmente. Então dá para fazer de novo, né? Sim. De novo. Dá para reverter a cirurgia bariátrica? Não, né? Tem 2 tipos básicos que no Brasil são legalizados, né? O sleeve e o bypass. O sleeve ele é uma cirurgia que não é reversível, porque a gente vai fazer um grampeamento vertical, então vai subir ali no estômago, né? E vai tubulizar ele, então a gente não consegue reverter, porque o estômago, o que a gente fez a ressecção, é tirado ali na hora da cirurgia. O bypass pode sim ser refeito, revertido, mas isso é em pouquíssimos casos e acho que depois se a gente faz bem a indicação da cirurgia, tem todos esses benefícios da cirurgia, de tanto a perda de peso como de controle das comorbidades em si, acho que não tem por que reverter. Massa demais. Agora falando um pouquinho sobre a robótica, que a gente tocou nesse assunto até nos bastidores, quando a gente estava conversando. Sim. Como é que tu acha que a tecnologia vai impactando assim na medicina? Quais as vantagens a tecnologia vem trazendo para a medicina na questão de cirurgias, no teu ponto de vista? Eu acho que a robótica, muita gente fala que é o futuro, né? Mas a robótica é o presente, né? Então, ela está já bem estabelecida em si. Tem que melhorar, eu acho que o acesso ao paciente, né? Mas ela é o presente e o futuro, com certeza, porque ele trouxe e agregou demais aí na cirurgia, principalmente para o cirurgião e, claro, para o paciente. Mas na questão de facilidade para o cirurgião, para o paciente, o que é que tu vê assim, cara, para o cirurgião é legal por causa disso, para o paciente é legal por causa disso. Eu sei que ela é menos invasiva, né, talvez? Isso. Ela tem, a recuperação dela é mais rápida. Mas para o médico cirurgião, qual é o impacto, assim, no ato de fazer a cirurgia? Quais são as vantagens da cirurgia robótica? A cirurgia robótica ela é uma plataforma, né? Não é um robô que vai em si operar o paciente. Então o cirurgião vai ficar no console ali dentro da sala cirúrgica do lado e vai operar o paciente controlando o robô que vai estar ali acoplado ao paciente na mesa cirúrgica. Então, para o cirurgião em si, ele tem diversas vantagens, seja de ergonomia. Então, às vezes, cirurgias muito longas, cirurgias mais complexas. Isso aí, querendo ou não, com o passar do tempo, cansa, então. A gente pode perder a precisão. E isso o robô não lhe dá. O robô sempre vai ser muito preciso, vai ter uma visão 3D, então você vai estar em imersão ali na cirurgia. Reduz ainda mais o nível de sangramento, reduz o nível de sangramento, é uma recuperação ainda mais rápida para o paciente e menos dor. Então, isso é o principal para ele. Legal. E agora falando sobre cirurgias no aparelho digestivo, fora a parte de bariátrica, né? Sim. Quais são os principais tipos de... É uma das cirurgias que a gente mais faz no dia a dia. O que é a pedra na vesícula exatamente?
Pra eu entender o que é que causa ela. É o cálculo na vesícula, a famosa pedra na vesícula, né? Que chama colelitíase. Então, tem diversos fatores que podem fazer o aparecimento de cálculos no interior da vesícula. E a vesícula é um órgão de armazenamento. Então, ela armazena a bile, que é produzida ali no fígado. E aí, quando o paciente come uma alimentação mais copiosa, mais gordurosa, mais pesada, então a vesícula trabalha para expulsar a bile e ajudar na digestão. E aí, quando tem um cálculo ali, ele pode impactar, não deixar a bile ir para ajudar na digestão, e aí a vesícula vai ficar, a gente pode dizer, entupida, né? Sim. E aí ela vai fazer a inflamação. E aí isso vai causar a dor e o desconforto, e tem diversos outros sintomas, como náusea, vômitos, uma dor, geralmente é do epigastro, pro lado direito, puxando para as costas. Esse tipo de pedra, ela é comum? Ou não? Isso. Porque a gente sabe que a pedra no rim, né, é uma coisa bem comum. Sim. Grande parte da população tem. Mas esse tipo de problema, ele é causado pelo quê? É genético ou é hábitos, alimentação e etc? Alguns cálculos são de colesterol, por exemplo. Entendi. Tem algumas doenças que podem predispor o aparecimento de cálculos. Então, cada um tem sua fisiopatologia ali. Mas o mais prevalente vai ser o de colesterol, realmente. Entendi, porque a gente estava falando Como, por assim, exemplo, os pacientes da bariátrica, né? A perca de peso rápido, independente do método, seja na cirurgia ou de qualquer outro meio, a perca de peso rápida pode proporcionar em 30% o aparecimento desses cálculos. Então, a gente sempre faz esse screening, né, dos pacientes pós-operatório para, no surgimento, a gente também operar esse paciente. Então, o fato de perder peso rápido tem riscos para a saúde ou não? Não é riscos à saúde, mas ele pode aparecer os cálculos na vesícula. Por isso que se faz esse screening, esse segmento dos pacientes, tanto depois da cirurgia bariátrica como para outras coisas em si do paciente. Entendi. E tendo esse probleminha, a gente vai lá e resolve. É legal isso aí, porque tu falou sobre a parte de colesterol e etc. E a gente vê que, a gente até comentou sobre isso. Tem pessoas que estão muito acima do peso, com obesidade, etc. Mas quando tu vai fazer um exame de sangue, tá tudo certo. Isso, justamente. E da mesma forma como tem pessoas magras no peso, fortes, atletas, que se tu for fazer um exame de sangue, tá todo alterado. Ou que né? tem alguma doença que você nem desconfia e vai lá e descobre ao acaso, né? E que é muito difícil descobrir. A gente estava até conversando com alguns médicos que falam sobre a diabetes, né? Diabetes não tem como... Tu não tem sintoma de diabetes. Quando tu tem algum sintoma da diabetes é porque o problema já tá bem grande, É né? uma doença silenciosa, assim como a hipertensão e outras doenças. Aí, por exemplo, a cirurgia bariátrica e metabólica, ela também pode ser feita, a cirurgia metabólica a gente chama, em pacientes com IMC entre 30 e 35, que é obesidade grau 1, principalmente naqueles pacientes que têm a doença descompensada, como diabetes ou hipertensão. Então, é uma cirurgia para levar à remissão do diabetes também. Pra diminuir, Isso. tratar, controlar, né? Justamente, mas a gente não pode dizer que cura o diabetes, mas aí pelo menos Porque mais de 80% vão ter a remissão da doença. Porque diabetes não tem cura, né? É uma doença também crônica, né? Então a gente pode levar à remissão e controlar com essa possibilidade. Mas aí é individualizado e caso a caso naquele paciente. Normalmente pacientes que têm diabetes, eles têm mais dificuldade na cicatrização, Isso. certo? Uhum. Esse tipo de cirurgia, a que tu faz, ela é via vídeo, esse tipo de cirurgia? Isso. Basicamente hoje a gente opera a cirurgia minimamente invasiva, né? Que é a cirurgia via laparoscópica. E também tem esse gancho da cirurgia robótica em si. Então, ela tem diversos benefícios para o paciente. Mas né? chega a ser perigoso alguém com diabetes fazer algum tipo de cirurgia? Quem tem diabetes, tem algum risco em fazer cirurgia? O ideal é sempre estar controlado para a gente operar com maior segurança. Mas, por exemplo, você pega uma inflamação aguda na vesícula de um paciente diabético, ele tem mais chance de alguns tipos de complicação. Então, esse paciente ele precisa ser operado ali pelaquela crise aguda. E o diabetes em si, ele pode, como é uma doença crônica que já está ali com o paciente, ele pode ter algumas... a gente tem que ter um manejo melhor no pós-operatório desse paciente. Mas ela não vai contraindicar a cirurgia. Tu não vai deixar de operar o paciente por causa daquilo. Por causa da diabetes, Agora, em cirurgias eletivas, programadas e tal, aí o ideal é você controlar o paciente como um todo para ele ir bem para a cirurgia, para a gente minimizar qualquer risco em si, que já são muito pequenos. Entendi. Quando a cirurgia é de emergência, esse tipo de coisa ela é levada em conta? A diabetes, etc. Ou não? Quando é uma cirurgia de emergência, um acidente, alguma coisa, o tratamento é normal ou muda em relação a isso? Não, tipo assim. É um risco e benefício, né? Você vai individualizar o paciente ali e Sim. vai levar em consideração para você explicar até para os familiares, tentar identificar o prognóstico do que pode ou não ocorrer. Mas são urgências, então a gente tem que ir lá para resolver. A diabetes ela é genética, né? Também tem fatores envolvidos. A maior parte, mas a tipo 2 não é genética, não necessariamente ela é adquirida, ou não? Por exemplo, a obesidade ela vai influenciar nisso, né? Então, a gente fala da resistência à insulina, tem diversas coisas que podem sim levar a proporcionar ao aparecimento da diabetes.
Entendi. Inclusive os hábitos, né? A gente estava conversando com a Juliana, que ela também tem uma especialidade. Ela é vascular, mas ela também tem uma especialidade na área de diabetes. E ela fala muito isso, ó. Eu tenho que conscientizar o paciente que a culpa também é dele. Sim. Ele se colocou nessa situação. Às vezes ele chega querendo culpar o médico. Poxa, cara, e tal. Tem que fazer o tratamento. Então, meu pé, como é que tá ficando, né? O negócio de pé diabético, etc. E ela falou isso várias vezes durante o nosso episódio. Nosso papel também é conscientizar o paciente de que a culpa é dele. Sim. A gente conversou com outra médica, esqueci o nome dela agora, acho que é a Jéssica, que ela trata muito a questão de... Ela é endócrino, então ela trata muito a questão hormonal. E ela falou também, tipo assim, na obesidade, cara, eu digo muito para meus pacientes, tu tem grande parcela de culpa. Obviamente existem casos que são genéticos, existem casos que são problemas hormonais, mas assim... Se o cara tem problema hormonal, ele tem que cuidar 3 vezes mais do hábito dele do que uma pessoa normal, entendeu? Mas não deixa de ter culpa. Isso. Por exemplo, essa semana a gente operou uma paciente, tinha obesidade grau 2, da área da saúde, e tinham comorbidades, por isso que ela teve a indicação da cirurgia. Mas ela todo dia treina, academia, faz Muay Thai, e mesmo assim ela tem a obesidade, entendeu? E já lutava com isso há muito tempo. Então a cirurgia para ela foi um artifício e tinha indicação, e foi o que a gente propôs para ela. Cara, mas a alimentação dessa pessoa não é ruim, não? Porque assim, se a pessoa faz 2 exercícios por dia e ela é obesa, a alimentação dela deve ser descompensada. Ou é simplesmente hormônio. Assim, é o que os pacientes dizem, às vezes pode ser um pouco diferente do que acontece, né? Mas como eu te falei, é uma coisa multifatorial, né? Que vai influenciar ali. E a gente tá Eu tô querendo te colocar no Você tá conseguindo. Não, eu tô querendo te colocar não. Deixa eu perguntar. O apêndice, ele é no intestino? Isso, é no seco, que é ali que a gente chama ali do comecinho do intestino grosso. Eu cresci a minha vida inteira ouvindo que apêndice é um órgão inútil. O apêndice, ele tem alguma funcionalidade ou não? Na gente é um órgão que foi evoluído, digamos assim, né? Então, ele fica ali no seco, né? No comecinho do intestino grosso. E, basicamente, não tem função pra gente, né? A não ser da apendicite, né? No caso. Justamente. A não ser da apendicite. Que é a inflamação do apêndice, que é uma doença em si que, na imensa maioria das vezes, vai ser cirúrgica. Na questão digestiva, cara, agora falando um pouquinho, é até uma dúvida minha mesmo. A parte da hidratação, beber água, o ato de beber água, ele tem impacto direto na questão da obesidade ou não? Porque eu escuto muito pessoas falarem que quando tu bebe pouca água, tu tende a ter um acúmulo de água. É meio inverso, né? Quando o cara bebe pouca água, o corpo retém mais líquido, alguma coisa nesse sentido. Como é que é essa parte da água em si e o impacto dela na saúde da pessoa no geral? Toda pessoa em si, ela tem que tomar ali uma quantidade mínima, né, de se hidratar. Sim. Principalmente no paciente obeso, principalmente no paciente que está em pós-operatório, né? Então a gente fala ali que no primeiro mês, onde ele vai realmente perder mais peso, tem a dieta líquida, aquela transição, ele tem que ter um acompanhamento muito restrito e muito de perto do que a gente combinou no pós-operatório para realmente não desidratar, não ter alguma alteração em si na parte estrutural dele, de maneira geral. Então a gente precisa, de maneira geral, também se hidratar bem, e somente em épocas mais quentes, né? Tipo carnaval e tal. Então a gente também orienta muito ao paciente bariátrico ter uma hidratação não só de líquidos, mas comer alimentos também que são ricos em líquido, para fazer essa hidratação indireta e não só líquida em... Sim, no alimento, água, né? justamente. No alimento. Entendi. Até porque a gente vê pessoas que estão muito acima do peso, começam a academia, elas perdem muito peso muito rápido. Os primeiros 5, 10 quilos são muito rápido, porque é água, né, que tá... Porque o organismo da gente, ele é muito inteligente, né? Ele faz uma adaptação. Então, por isso que a gente tem que sempre lançar estratégias diferentes para ir meio que burlando isso, né? Então, por exemplo, no primeiro mês, quando a gente opera, o paciente vai perder massa muscular, vai perder gordura e vai desidratar também. E o segmento dali para frente é no aporte nutricional, no aporte hídrico, justamente para a gente reduzir isso e fazer apenas a perca de gordura, para a gente fazer uma mudança de percentil de gordura e de ganho de massa muscular para esse paciente. Tu falou dessa questão multiprofissional, cara. Quais são os profissionais que normalmente estão envolvidos nesse processo de uma cirurgia bariátrica? E qual a importância deles nesse momento? Porque a gente acha que muitas vezes o cara vai fazer o paciente, né? Acha que vai fazer a cirurgia bariátrica, depois vai para casa e ele vai tocar a vida dele. Isso. Mas tem muitas coisas envolvidas, até fatores psicológicos também. Quais são esses profissionais e qual a importância de ser acompanhado por uma equipe multiprofissional? Isso. Quando a gente vai, ao longo do pré-operatório para a cirurgia bariátrica, né, a gente encaminha o paciente para 5 profissionais diferentes, e nós somos o 6º. Então, ele vai passar pelo cardiologista e pelo pneumologista, né, para ver a aptidão em si para a cirurgia. Então, vai ter uma série de
de exames que eles vão fazer e vão passar para esses profissionais. A gente encaminha também para o endocrinologista para ter uma comprovação da indicação clínica do paciente e ter esse apoio também quando precisa ou fazer algum tratamento associado. E é essencial no pré e também deve fazer o segmento pós-operatório. Então, são esses 5 profissionais. É o cardiologista, o pneumo, o endócrino, a nutricionista e o psicólogo. Mas do teu ponto de vista, o mais importante... Não tem como dizer qual é o mais importante disso, mas assim, o mais importante é fazer a cirurgia e o pós-cirúrgico ele é muito importante. Ele é tão importante como o decisor se vai funcionar ou não a cirurgia. Isso. É o pós, né? Justamente. Cada paciente ele vai ter em si uma meta de perda de peso, né? A gente consegue estipular mais ou menos qual vai ser a perda de peso esperada para aquele paciente. E o segmento pós-operatório ele vai se dar principalmente com a gente, né, que somos os cirurgiões, a nutricionista e o psicólogo. Então esse segmento é essencial para lá na frente, depois de 1 ano e meio, que é quando a gente tem o final dessa perda de peso esperada, ele ter os bons hábitos e estar bem para poder manter isso ao longo da sua vida. Então, o período médio é de 1 ano a 1 ano e meio pós-operatório. Isso, de perda de peso esperado que a gente estratifica antes de operar o paciente lá no consultório. 1 ano a 1 ano e meio. É tempo, né? Tipo assim, porque a galera deve ter gente que pensa que é mais rápido. Em 6 meses eu vou estar magro. Tipo, não. E querendo ou não, trabalha pro resto da vida, né? Isso. Você vai operar um paciente de 50 anos. Então, ele viveu a vida toda dele obeso. Ele nunca vai deixar de ser obeso, né? Ele vai ser um obeso operado. Então ele precisa ter consciência que a cirurgia ela é um pontapé de uma mudança de estilo de vida que ele precisa ter. E ele precisa ter os segmentos. Tu falou que ele não vai deixar de ser um obeso, ele vai ser um obeso operado. Isso mesmo depois de magro, não, né? Isso, porque a obesidade é uma doença crônica. A obesidade nunca vai passar. Ele pode 20 anos depois pode melhorar da obesidade, pode chegar ali no seu peso ideal e ter se considerado magro. Mas a qualquer hora, se ele descuidar, se ele fizer assim, nada vai impedir dele voltar a ter a obesidade, entendeu? Entendi, mas a cirurgia bariátrica, ela diminui o caminho, né? Isso, basicamente? Como é que ela funciona? Ela diminui o caminho do intestino. E aí faz com que o corpo absorva menos o alimento. Depende do tipo da cirurgia, né? São 2 tipos principais aqui no Brasil, que tu falou, que é né? o sleeve e o bypass. O sleeve é puramente restritivo, então a gente, por exemplo, o estômago ele tem 2.000, 3.000 ml. A gente vai fazer a cirurgia, o estômago vai ficar ali com 100, 120 ml. Então é uma cirurgia restritiva. Quando a gente fala no bypass... Essa primeira que tu falou é a que não tem volta, né? Isso, porque a gente tira o estômago depois que opera. O bypass, a gente faz um novo estômago, um pequenininho, um estômago pequeno, que chama pouch. Então ele vai ficar ali com 50, 60 ml. E o estômago que a gente desconectou vai ficar excluso, que a gente chama. Então tem um estômago novo, pouch, e o estômago excluso. E a gente vai pegar o intestino, tem uma série de medições que a gente faz, e aí sobe a alça lá para fazer essa junçãozinha no estômago novo, e lá embaixo também faz outra junção, que é o bypass, que é em Y de Roux, que a gente chama. Esse estômago pequeno que vocês fazem, ele é um pedaço do estômago normal ou é outro completamente novo? Não, é um pedacinho, né? É um então pedacinho a gente tem, outro, né? Na técnica cirúrgica, a gente meio que faz essa desconexão. Sim. E faz um reservatório gástrico, um pouch, que a gente chama pequenininho, que ali passa o esôfago, né? Transição esofogástrica. E ali vai ser a partir de 2, 3 centímetros, que é 3, 4 centímetros, na verdade, que a gente faz essa secção e faz esse novo estômago. Mas o estômago, ele é um órgão elástico, né? Ou não? Isso, ele distende, né? Porque tanto assim, gás, 50 ml não é um copo de água. Isso. Então, por isso que tem que ter uma readaptação, ter um tempo em si pra gente começar a ter a progressão das dietas para o paciente. Depois que a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela precisa passar por um ela tem que começar a tomar medicamento de reposição de alguma coisa ou não? Isso. Porque como o estômago é pequeno, eu acho que vai ser difícil, talvez, a absorção dos nutrientes, alguma coisa assim, ou não? A gente sempre fala, é uma dúvida, né, dos pacientes, tipo assim, de se eu vou ter que tomar vitamina para a vida toda, se eu vou ter que fazer essas reposições e tal. Então, o que a gente explica é que é muito melhor a gente tomar vitamina, que todo mundo toma, assim, você que é jovem e tal, às vezes toma um suplemento, faz alguma coisa, eu também, e o paciente que é obeso, ele vai tomar, às vezes você pega 10, 15 remédios devido a hipertensão, diabetes, um monte de coisa. Então é muito melhor a gente trocar isso daí por 3, 4 vitaminas que ele vai tomar ali diariamente ou às vezes até semanalmente, a depender do que a gente estipulou para o paciente, entendeu? Mas normalmente isso é para o resto da vida, ou não? Na grande maioria dos pacientes, sim. Em alguns pacientes que fazem o sleeve, por exemplo, a gente consegue, ao longo do tempo, fazer uma redução disso, mas de maneira geral, o que a gente explica para eles é que essa reposição de algumas vitaminas vai ser para a vida toda. O sleeve é o que não tira o estômago, né? É o que tira. É o que tira o estômago. Deixa eu tirar uma dúvida agora.
Vamos supor que a pessoa fez, o paciente fez a cirurgia, aquela que não tira o estômago, certo? Emagreceu, passou ali 10 anos, o cara virou um atleta, Sim. certo? E ele tem que tomar os remédios, porque o estômago dele tá pequenininho, etc, não consegue fazer a absorção. Se ele quiser fazer uma cirurgia para colocar o estômago normal, pra poder... É só uma dúvida. Mas aí ele vai voltar à anatomia correta, né? Ele vai voltar à anatomia original, digamos assim, e devido mas a isso... a chance dele engordar tudo de novo é bem maior. Pode acontecer, entendeu? Mas eu acho que alguém que tem todos os benefícios da cirurgia nunca vai querer fazer isso. Nunca vai querer voltar, né? Não, jamais. Entendi. Porque querendo ou não, muda realmente a vida das pessoas, Isso, né? Às vezes a gente tá aqui fazendo... A gente que tem um peso normal, né? A gente tá fazendo alguma coisa, aí vai pegar um garrafão, subir com as compras, já é pesado. Imagina conviver com isso durante a vida inteira Até nas tem um costas. paciente da gente que ele é bem espontâneo, fez um vídeo agora, tá lá no Instagram. Aí ele pegou, ele tinha perdido 43 quilos em 4 meses. E ele pegou 2 garrafões assim, disse assim, ó, aqui, ó, o que foi que eu tirei de mim? 40 quilos, mas ainda falta mais 3. Então é isso daí. Então você já pensou 40 quilos em cima da sua articulação, do seu joelho, do seu tornozelo. Então isso ali a longo prazo vai minando o paciente, né? E vai trazer consequências grandes no futuro. Show. Massa demais. Cara, eu tenho mais 2 perguntas pra te fazer. O Luiz já tá mostrando tempo ali toda hora. Como eu te falei, correria, 30, 40 minutinhos aqui o nosso papo. Tem muita coisa massa pra gente falar ainda, mas eu tenho 2 perguntas. Primeiro, quais os principais erros que um paciente tem após a cirurgia? O cara fez a cirurgia bariátrica. Quais são as principais coisas que normalmente os pacientes erram e não fazem direito e não conseguem ter o resultado esperado, ou então voltam a engordar, ou então o ato de emagrecer demora muito mais? Eu acho que é o descuido, né? Acho que sim, a gente pode considerar como descuido na alimentação e na prática de atividade física, né? A gente sempre orienta a atividade física de maneira regular. Regular é 5 vezes na semana, pelo menos 50 minutos, 60 minutos. Então isso é essencial para a gente ter essa manutenção na perda desse peso que a gente conseguiu com a cirurgia. Deixa eu te chamar uma dúvida. Existe idade máxima para a pessoa fazer cirurgia bariátrica? Porque assim, a gente vê alguns idosos que estão bem acima do peso, mas também eu acho que idoso já é grupo de risco, né? Qual é a idade ali máxima para uma cirurgia dessa? A gente fala que geralmente é entre o que já está bem estabelecido, entre 18 e 75 anos, né? Então, desculpa, entre 18 e 65 anos. Mas quando a gente pega... Na verdade, eu tenho que checar isso. Deixa eu só ver aqui. Mas deve ser não mais que isso, né? Deve ser assim, entrou na terceira idade, entrou nos 60 e poucos anos e tal, alguma coisa não, nesse sentido. Não, mas é 65 ou 75, deixa eu só ver aqui. E de tempo de recuperação pós-cirurgia? Hã? Tempo de recuperação pós-cirurgia. Vou olhar, vou falar. Aí tu corta essa parte. Não, acho que tá doido. Podcast é assim mesmo, não tem corte não. Não tem. Mas eu posso cortar, não tem problema não. É 65, pronto. 65, vai. né? É isso. Aí quando a gente fala em consideração, é 18 a 65 anos. Mas assim como a gente pode operar pacientes entre 16 a 18, que são adolescentes, que a gente tem que ter um cuidado muito melhor no pré-operatório, a família tem que estar presente, a mãe tem que estar nesse pré-operatório. E assim como a gente também pede orientação e indicação do pediatra, os pacientes que têm além de 65 anos, a gente vai individualizar. Então, antigamente tinha essa assim, 65 anos não vai fazer mais. Hoje em dia não tem mais isso. Sim. Hoje em dia, o paciente que tem mais do que essa idade, a gente vai pegar esse paciente e vai ver os riscos e benefícios que a cirurgia pode levar para ele. Então, os benefícios são diversos, né? Como a gente já conversou muito por aqui. E a partir do momento que a gente faz um pré-operatório bem feito, faz essa parte cardíaca do pulmão e vê que ele tem condição da cirurgia, que é uma cirurgia extremamente segura, a gente sim vai sim operar. Como a gente também já operou alguns pacientes de mais de 65 anos, como também já, acho que há um mês atrás, a gente operou uma paciente que tinha 17 anos e tinha um MC de 5. O hábito dela é muito ruim. Então, assim, talvez fosse muito mais simples e etc, fazer ela entrar no exercício. Mas assim, já meter cirurgia, mas aí eu lembrei também de um caso, tu falou esse caso, dessa moça de 17 anos, mas eu lembrei de um caso de um amigo nosso que veio aqui gravar com a gente, inclusive, que ele tem 20 anos hoje e ele fez cirurgia bariátrica já. E ele disse que foi a melhor coisa da vida dele. Justamente. Assim. Então, e essa paciente em questão, 17 anos, e ela já era hipertensa, já era diabética, tomava não sei quantos remédios, né, que entra nisso que a gente comentou. Então, ela tinha uma qualidade de vida ruim, tinha doenças que geralmente não são para um jovem de 17 anos ter, fora que tem a obesidade e esse risco cardiovascular dela é gigantesco. Então, a cirurgia, realmente, para ela e para o futuro dela, vai ser e foi a melhor escolha para ela, com certeza. Ela fez a cirurgia? Já fez, está ótima, está aí no comecinho da perda de peso e daqui a um tempo a gente vai ver o resultado final, vai ficar excelente. Maravilha. Então, já para pegar o gancho, antes que eu perca, quem quiser ver o resultado, onde é que te encontra? Pronto, encontra a gente no Instagram, né? @drItalocordeiro.
E a gente todo dia tá lá falando sobre obesidade, sobre as patologias do aparelho digestivo e mostrando também o dia a dia, tanto dos pacientes que operam, que às vezes repostam a gente, e a gente está lá para mostrar e disseminar conhecimento, né? E muitas vezes também desmistificar o que algumas pessoas em si não entendem ou têm dúvidas sobre a cirurgia bariátrica e a cirurgia digestiva. Legal, top demais. Cara, eu tenho uma última pergunta pra te fazer, mas antes de fazer ela, eu queria só falar mais uma vez aqui do Sou Médico. Se você é profissional da saúde, médico, e precisa, sabe da necessidade, da importância de se posicionar no digital e usar o canal digital como realmente uma fonte de pacientes pra você, parar de depender de plano, parar de depender de indicação. Obviamente o plano sempre vai ser importante, a indicação sempre vai acontecer, mas não é sobre quanto dinheiro a mais tu vai ganhar, é quanto dinheiro tu tá deixando na mesa por não estar atuando nesse canal. E aqui a gente tem uma equipe completa para te ajudar, desde estrategista, videomakers, social media, gestores de tráfego, tudo que você precisa para se destacar. Se isso faz sentido para ti, o QR Code está aqui em cima ou o primeiro link na descrição. Ítalo, cara, se tu pudesse dar um conselho para ti com 18 anos, o que tu falaria? É difícil. Eu acho que a gente tem que sonhar alto, né? Eu sempre tive isso em mente. E eu acho que a gente sempre tem que galgar passos melhores. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se a gente sempre tem que pensar alto, que a gente ou vai conseguir aquilo muito que a gente está pensando, ou vai conseguir pelo menos próximo daquilo, né? E eu acho que também você se cercar de pessoas boas, que pensam igual a você, ou que tem uma visão acima de você é essencial, né? Então, do mesmo jeito que alguma pessoa muito boa pode te levar muito para cima e pode te fazer você crescer, pessoas que pensam pequeno ou pessoas que não têm esse pensamento vão jogar você lá pra baixo, com certeza. Nossa, demais. Cara, e como é que tá sendo a experiência de ser pai nesses primeiros 15 dias aí? Agora, quando a gente tá gravando, são 15? Foi 15, dia 16. 12, foi dia 12. Os 15 dias. 15 dias, 15. 14, 15 dias. Quando sair já vai ser mais tempo. Mas como é que tá sendo? Tá conseguindo dormir? Difícil. Ou ainda não? Eu acho que minha esposa é uma guerreira. Mas é muito bom, cara. Eu acho que é um sonho, né? Da gente, como casal em si, construir uma família. E acho que é uma bênção. Tá lá o garotinho lá. Parece comigo, então tá... Então tá bem, né? Tá bem demais. Então tá bem. Tô doido pra bater o meu também. É legal. Mas é muito sacrificante, assim, né? Você tem que se desdobrar ali pra dar atenção também, mas é legal. É uma experiência muito boa. Mas depois sim, a gente programa o segundo. Ítalo, cara, prazerzão te receber aqui, Igualmente. cara. Tô muito feliz com a sua presença. Já Sim. estamos te acompanhando aí há um tempinho. Uma satisfação ter você aqui sentado com a gente. Qualquer coisa que precise, conta com a gente. E é isso. Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, deixar seu comentário, enviar esse vídeo pra alguém que tem obesidade, que tá pensando em fazer a cirurgia. Entre em contato com o Ítalo, cara. Ele vai te ajudar da melhor forma possível. E foi um prazer te ter aqui com a gente. E até o próximo episódio.